Olá, meus amados em Cristo, a paz de Jesus e o amor da Santíssima Virgem Maria. Vamos continuar os nossos estudos do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, clamando a presença do Espírito Santo aqui conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma, visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele, prometido a nós, por nós seus feitos, proclamai. A nossa mente iluminai e os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, dai-nos sempre a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho, Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, possamos sempre firmes crer. Amém. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu, ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido dignou-se vir de vós, suave mais que todas, ó Virgem sem igual. Fazei-nos mansos, puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura e guiai-nos para a luz, e o dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus Pai e ao Filho sumo bem, com o seu divino Espírito, agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando os estudos do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, agora vamos dar início ao 6º capítulo. A partir do verso 183, a figura bíblica desta perfeita devoção, Rebeca e Jacó. De todas as verdades que acabo de escrever em relação à Santíssima Virgem e a seus filhos e servos, dá-nos o Espírito Santo na Sagrada Escritura uma imagem admirável, a história de Jacó, que recebeu a bênção de seu pai Isaque, devido aos cuidados e diligências de sua mãe Rebeca. Ei-la como narra o Espírito Santo em Gênesis capítulo 27. Depois acrescentarei a sua explicação. Então, aqui no artigo 1º, nós vamos ver Rebeca e Jacó, a história bíblica, no verso 184. Esaú tinha vendido o direito da primogenitura a seu irmão Jacó. Vários anos mais tarde, Rebeca, mãe dos 2 irmãos que amava ternamente Jacó, assegurou-lhe esta primazia por meio do santo expediente, todo cheio de mistérios. Isaque, sentindo-se muito velho, quis abençoar os seus filhos antes de morrer. Chamou então Esaú, o filho que amava, e ordenou-lhe que fosse caçar alguma coisa para ele comer, a fim de em seguida lhe dar a sua bênção. Rebeca avisou imediatamente Jacó do que lhe passava e mandou-o buscar 2 cabritos do rebanho. Logo que este o entregou à sua mãe, ela preparou deles para Isaque, o que sabia que ele gostava. Vestiu Jacó com as roupas de Esaú, que ela guardava. Cobriu-lhe as mãos e o pescoço com a pele dos cabritos, para que o pai, que era cego, julgasse pela pele das mãos, que era Esaú, embora ouvisse a voz de Jacó. Efetivamente, Isaque, surpreendido ao ouvir-lhe a voz que julgou ser a de Jacó, mandou-o aproximar-se. Tendo-lhe apalpado as mãos cobertas de pele, disse que na verdade a voz era de Jacó, mas que as mãos eram de Esaú. Depois de ter comido e ter aspirado, ao beijar o filho, o aroma do seu vestido perfumado, abençoou-o
desejando-lhe o orvalho do céu e a fecundidade da terra. Estabeleceu o Senhor de todos os seus bens e concluiu a bênção por estas palavras: aquele que te amaldiçoar, seja também maldito, e o que te abençoar, seja acumulado de bênçãos. Mal Isaque terminara de pronunciar estas palavras, entrou Esaú, trazendo já preparado o que tinha apanhado na caça, para que o pai o abençoasse em seguida. Este santo patriarca ficou tomado de extrema surpresa ao compreender o que se tinha passado. Mas, longe de retratar o que fizera, confirmou, pois reconhecia neste proceder claramente o dedo de Deus. Então Esaú interrompeu em grandes brados, como nota a Escritura, e vociferando contra a fraude do irmão, perguntou ao pai se tinha só uma bênção. Notam, neste ponto, os santos padres, que Esaú é a imagem daqueles que, conciliando facilmente Deus com o mundo, querem gozar ao mesmo tempo as consolações do céu e da terra. Isaque, movido por gritos de Esaú, abençoou, por fim, mas como uma bênção terrena. Submetendo ao irmão, concebeu Esaú por isso ódio tão profundo contra Jacó, que para matá-lo só esperava pela morte do pai. E Jacó não teria podido evitar a morte se Rebeca, sua querida mãe, o não tivesse salvado pelas diligências e pelos bons conselhos que lhe deu, os quais ele seguiu com fidelidade. Explicação da história, verso 185. Antes de explicar esta história tão cheia de beleza, é preciso notar que, segundo todos os santos padres e intérpretes da Sagrada Escritura, Jacó representa Jesus Cristo e os predestinados, enquanto Esaú a figura dos réprobos, dos amaldiçoados. Basta examinar o procedimento de um e de outro para verificá-lo. Esaú, a figura dos réprobos. Esaú, primogênito, era forte e robusto de corpo, destro e hábil no manejo do arco e da arte da caça. Quase não parava em casa e, confiando apenas na sua força e engenho, trabalhava sempre fora. Não se esforçava muito por agradar a Rebeca, sua mãe, e não fazia nada por ela. Era tão guloso e apreciava tanto a comida que vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Como Caim era muito invejoso de seu irmão Jacó, que encarnicidamente perseguia. Eis a conduta diária dos réprobos. Fiam-se na sua força e diligência para os negócios temporais. São muito fortes, muito hábeis e esclarecidos para as coisas da terra, mas muito fracos e ignorantes nas coisas do céu. Será que você conhece alguém assim? Alguém que fia-se na sua força e diligência para os negócios temporais. São muito bons de negócio nesse mundo. Ganham facilmente muito dinheiro neste mundo. Fazem muitos negócios, são muito prósperos nas coisas desse mundo. São fortes, hábeis e esclarecidos para as coisas da terra, mas muito fracos e ignorantes nas coisas do céu. Por isso, nunca ou quase nunca permanecem em sua casa, ou seja, no seu íntimo. O íntimo é a casa interior, é essencial que Deus deu a cada homem para que a seu exemplo dela habite, pois Deus permanece sempre em si mesmo. Os réprobos não amam o recolhimento, nem a espiritualidade, nem a devoção interior, e têm por espíritos fracos, piegas e selvagens que são interiores e retirados do mundo, e que trabalham mais interior que exteriormente. Os réprobos
pouco se preocupam com a devoção à Santíssima Virgem, Mãe dos predestinados. É verdade que não as odeiam formalmente. Algumas vezes tributam-lhe louvores, dizem que a amam e praticam até alguma devoção em sua honra. Mas de resto não suportariam que alguém a amasse ternamente, porque não tem para com ela as ternuras de Jacó. Acham sempre algo a dizer contra as práticas de devoção a que se entregam fielmente os bons filhos e servos de Maria, para merecer o seu afeto. Não julgam esta devoção necessária para a salvação e acham que basta não odiar formalmente a Santíssima Virgem e não desprezar abertamente a sua devoção. Julgam ter ganhado a estima da Santíssima Virgem e ser seus servos só por rezar ou resmungar algumas orações em sua honra, sem ternura para com ela e sem correção da própria vida. Você conhece alguém assim? Será que lendo isso daqui você vai lembrando de alguém que você conhece? Estes répobros vendem o seu direito de primogenitura, isto é, os gozos no paraíso, por um prato de lentilha, que são os prazeres da terra. Eles riem, bebem, se divertem, jogam, dançam, sem se preocuparem, como Esaú, de se tornar dignos das bênçãos do Pai Celeste. Numa palavra, só pensam na terra, só amam a terra, só falam e agem para a terra e seus gozos, vendendo por um breve momento de prazer, por uma vã fumaça de honra e um pedaço de terra dura, amarela ou branca, a graça batismal, a veste da sua inocência, a sua herança celeste. Enfim, os répobros odeiam e perseguem continuamente os predestinados, aberta ou disfarçadamente. Molestam-nos, desprezam-nos, criticam-nos, contrariam-nos, injuriam-nos, roubam-nos, enganam-nos, empobrecem-nos, escorraçam-nos e reduzem-nos a pó. Quanto a eles, fazem fortuna, buscam os seus deleites, vivem alegremente, enriquecem, engrandecem-se e levam uma vida folgada. Então tudo isso que a gente leu aqui são a figura dos répobros, né? As pessoas que nessa terra se afiguram a figura de Esaú. Jacó e a figura dos predestinados. Jacó, o mais novo, era de competição fraca, manso, pacífico e estava habitualmente em casa para merecer a estima de sua mãe Rebeca, a quem amava ternamente. Se acaso saía, não era por sua própria vontade, nem pela confiança que tinha nas suas habilidades, mas para obedecer a sua mãe. Amava e honrava sua mãe, pelo que ficava em casa junto dela. A sua maior alegria era vê-la, evitava tudo o que lhe pudesse desagradar e fazia tudo o que julgava, que lhe dava gosto. Tudo isso aumentava o amor de Rebeca, lhe consagrava. Tudo isto aumentava o amor que Rebeca lhe consagrava. Em todas as coisas se mostrava submisso à sua querida mãe, obedecendo-lhe inteiramente em tudo, prontamente sem demora, e amorosamente sem se queixar. Ao menor sinal de sua vontade, o pequenino Jacó corria e trabalhava. Acreditava sem raciocinar em tudo o que Rebeca lhe dizia. Por exemplo, quando ela o mandou ir buscar 2 cabritos a fim de preparar de comer para Isaque, Jacó não lhe objetou que bastava um para a refeição de uma só pessoa, mas sem discutir, fez o que ela lhe dissera. Tinha uma confiança sem limites na sua querida mãe. Como não se fiava de modo algum no seu próprio saber, apoiava-se unicamente nos cuidados e na proteção da mãe. Chamava por ela,
em todas as necessidades e consultava-a em todas as dúvidas. Por exemplo, quando lhe perguntou se, em vez da bênção, não receberia a maldição do pai, acreditou e confiou nela quando ela lhe disse que tomaria sobre si esta maldição. Finalmente imitava, na medida de suas forças, as virtudes que via em sua mãe. Parece que uma das razões por que permanecia sedentário em casa era o querer imitar a mãe, que era tão virtuosa, e fugir das más companhias, que corrompem os costumes. Por este meio, tornou-se digno de receber a dupla bênção de seu querido pai. Esta também é a conduta dos eleitos na vida de cada dia. Então vejamos como é a conduta dos eleitos. Conservam-se em casa com sua mãe. Quer dizer que gostam do retiro, são interiores e dão-se à oração. Mas faz isso seguindo o exemplo e a companhia de sua mãe, a Virgem Santíssima. E aqui nós estamos falando dessa mãe, e não da Mãe da Terra. Mas fazem isto seguindo o exemplo e em companhia de sua mãe, a Virgem Santíssima, cuja glória reside toda no interior e que durante toda a vida tanto amou o retiro e a oração. É verdade que aparece algumas vezes no mundo, mas é para obedecer à vontade de Deus e de sua querida mãe, para cumprir os seus deveres de Estado. Por maiores que sejam na aparência as coisas que fazem exteriormente, estimam muito mais as coisas que fazem dentro de si no interior, em companhia da Santíssima Virgem. É aí que realizam a grande obra de sua perfeição em comparação com o qual todas as outras não passam de jogos de criança. Seus irmãos e irmãs trabalham exteriormente com muita força, habilidade e sucesso, no meio do louvor e aplauso do mundo. Mas eles sabem, pela luz do Espírito Santo, que há muito mais glória, vantagem e prazer em permanecer escondidos no recolhimento com Jesus, seu modelo, numa inteira e perfeita submissão à sua mãe. Sabem que isto vale muito mais que efetuar no mundo por si mesmo maravilhas de natureza e de graça, como tantos Esaús e condenados. A glória de Deus e a riqueza dos homens encontram-se na casa de Maria. Senhor Jesus, como são amáveis os vossos tabernáculos! O passarinho achou a casa onde morar, e a rola um ninho onde abrigar os seus filhinhos. Oh, como é feliz o homem que habita em casa de Maria, onde vós fostes o primeiro a habitar. É nesta morada dos predestinados que o homem recebe socorro de vós somente, e que dispõe no seu coração as ascensões e os graus de todas as virtudes, a fim de se elevar à perfeição neste vale de lágrimas. Quão deliciosas as vossas moradas! E com essa meditação, nós vamos ficando hoje nos nossos estudos. Amanhã a gente continua a partir do verso 197. Este encerramento de hoje com essa meditação do Salmo 83. Quão deliciosas as vossas moradas! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa querida Mãe, Maria Santíssima.